Oi, Fabiola. Boa noite novamente. Boa noite. Tudo Chegou bem? perguntinha aí, Eli? Isso, chegou aqui, ó, tá quentinha. Chegou aqui uma pergunta bastante interessante, Fabiola. É o seguinte, é verdade que a fé pode ajudar a curar uma depressão? É verdade. É verdade e eu vou contar para vocês o porquê. O cérebro de uma pessoa que tem fé, ele funciona de uma forma diferente. Vocês sabiam disso, gente? Alguns estudos neurocientíficos já estão comprovando a importância da fé, a relação da fé no processo de cura de pessoas que estão passando por depressão, ansiedade, algum transtorno de personalidade. E eu vou contar para vocês o porquê. A ciência confirma que a pessoa que tem fé, uma pessoa que ora, no momento em que ela faz a oração, por exemplo, ela baixa o cortisol dela, que é um hormônio do estresse. E com isso ela aumenta a produção do cérebro dela de serotonina e endorfina, que são hormônios que dão sensação de prazer, bem-estar, felicidade. E aumenta também a dopamina, a ocitocina dessa pessoa, que são aqueles hormônios que dão a gente o quê? Uma sensação de tranquilidade, de calmaria. Então, normalmente, as pessoas que elas têm o hábito de fazer uma oração constante, uma pessoa que ela tem fé, automaticamente, se ela baixa o cortisol, que é o hormônio do estresse, ela já vai diminuir os sintomas de ansiedade. E essa pessoa, aumentando serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina, automaticamente ela também vai ser mais feliz. O que acontece com o depressivo? Quando ela vai para o médico, vai tomar um medicamento psiquiátrico, por exemplo, o cérebro daquela pessoa, ele começa a ter uma disfunção, ele não produz esses hormônios da forma que ele deveria. Então, o medicamento, ele tem uma tentativa, inclusive, de normalizar a produção desses hormônios que estão em falta no nosso corpo, mas que eles são produzidos naturalmente quando a pessoa está saudável. Então, se você tem o hábito de orar, se você é uma pessoa de fé, automaticamente isso vai ajudar no seu processo de recuperação, não só de depressão, mas de qualquer outra enfermidade que você tenha também. Não sei se vocês sabem, mas na época, por exemplo, em que as pessoas estavam com Covid, as pessoas eram entubadas muitas vezes. Tinham pessoas que, quando estavam saindo daquele processo do desentubamento, diante da ansiedade que era muito grande, os médicos muitas vezes precisavam entubar aquela pessoa às pressas novamente, porque ela desesperava, ela agitava demais, era muito ansiedade, então essa pessoa acabava perdendo o controle diante daquela situação. Então, quando nós temos um controle emocional maior, quando a gente começa a produzir esses hormônios que o nosso cérebro vai produzindo a partir da oração, da fé, automaticamente a gente vai sendo uma pessoa mais tranquila também. E outra coisa que os estudos mostraram, alguns estudos neurocientíficos, é que o cérebro de uma pessoa que ora, de uma pessoa que tem fé, ele tem um aumento da área do lobo frontal. Essa área do nosso cérebro, ela é responsável pela execução, para tomada de decisão. Então, a pessoa normalmente que tem fé, que ora, ela tende a ser uma pessoa mais assertiva na vida. Ela costuma tomar decisões mais assertivas do que aquelas pessoas que são muito ansiosas, deprimidas, que costumam ser ou impulsivas demais, tomam decisões impensadamente, ou pessoas que têm dificuldade de tomar decisão justamente pela insegurança. Então, se você é uma pessoa que tem o hábito de orar, é uma pessoa de fé, num processo de doença, principalmente de transtornos mentais, a sua facilidade de recuperação ela é muito mais alta do que as pessoas que não têm fé. E até mesmo o processo de cicatrização do corpo, a ciência também fala sobre isso. E um outro ponto que já foi apresentado também nos estudos neurocientíficos é que uma pessoa que ela tem fé, uma pessoa que ora, o cérebro, hoje a gente já descobriu que ele tem neuroplasticidade, ou seja, havia um tempo que as pessoas acreditavam que o nosso cérebro ele crescia, se desenvolvia, que ele fazia novas sinapses
somente até certa idade. Depois que a pessoa envelhecia, é como se aquele cérebro ele não desenvolvesse mais. E hoje a ciência já provou o contrário, que as pessoas que meditam, que oram, que têm fé, essa neuroplasticidade, essa elasticidade, esse crescimento do cérebro, ele continua desenvolvendo ao longo da vida, e com isso essas pessoas, inclusive, elas conseguem prevenir mais Alzheimer, porque são pessoas que estão com essas áreas cognitivas ainda em desenvolvimento, pessoas mais tranquilas, com tomadas de decisão, a concentração dessa pessoa melhora. Então, enfim, se você é uma pessoa que tem fé, que ora, isso só traz benefícios para sua vida de um modo geral. Não é nem só pensar em questão de religiosidade, é pensando mesmo na sua saúde de um modo geral, ok?